Sejam bem-vindos, galera. Vamos dar continuação, então, à nossa leitura e discussão do capítulo 8 do Guyton, agora falando da excitação do músculo liso visceral pelo estiramento muscular. Quando o músculo liso visceral unitário é estirado o suficiente, usualmente são gerados potenciais de ação espontâneos. Eles resultam da combinação de 1. Potenciais de onda lenta normais e 2. Diminuição da negatividade do potencial de membrana, causada pelo próprio estiramento. Em resposta ao estiramento, faz com que a parede do intestino, quando estirada excessivamente, se contraia automática e ritmicamente. Por exemplo, quando o intestino está muito distendido pelo conteúdo intestinal, as contrações automáticas locais formam frequentemente ondas peristálticas que movem o conteúdo para fora da região distendida, usualmente em direção ao ânus. Então aqui está falando outro mecanismo que pode levar à contração do músculo liso. Então aqui é a contração estimulada pelo estiramento. Então, o resultado da combinação dos potenciais de onda lenta, que a gente já viu, com a diminuição da negatividade causada pelo estiramento, então esse estiramento é essa distensão desse músculo. Então essas fibras musculares vão ficar mais distendidas e em resposta a isso, elas vão se contrair de maneira automática e rítmica. Assim, no intestino, por exemplo, quando chega o bolo fecal, o intestino se distende, então ele é estirado e em resposta a isso, ele vai se contrair e com essa contração o bolo fecal continua seu movimento em direção ao ânus para poder sair. Despolarização do músculo liso multiunitário sem potenciais de ação. As fibras musculares lisas do músculo multiunitário, tais como o músculo da íris do olho ou o músculo piloeretor de cada pelo, se contraem principalmente em resposta aos estímulos nervosos. As terminações nervosas secretam acetilcolina no caso de alguns músculos lisos multiunitários e norepinefrina no caso de outros. Em ambos os casos, as substâncias transmissoras provocam despolarização da membrana da musculatura lisa e por sua vez, provoca contração. Potenciais de ação usualmente não se desenvolvem. A razão é que as fibras são muito pequenas para gerar o potencial de ação. Para que o potencial de ação seja desencadeado no músculo liso unitário visceral, 30 a 40 fibras musculares lisas têm de ser despolarizadas simultaneamente antes que aconteça um potencial de ação autopropagado. Nas pequenas células musculares lisas, mesmo sem potencial de ação, a despolarização local, chamada de potencial juncional, causado pela substância neurotransmissora, propaga-se eletrotonicamente por toda a fibra, o que basta para causar contração muscular. Então, nesse caso do músculo liso multiunitário, não vai haver aquela geração do potencial de ação. Então, como que ocorre a contração? Porque as fibras nervosas vêm e secretam a substância estimuladora, que pode ser acetilcolina, norepinefrina. Essas substâncias vão ativar canais que vão permitir a entrada de íons positivos, seja cálcio ou sódio, e apenas a entrada desses íons positivos já vai ser capaz de estimular a célula e levá-la à contração, porque são células muito pequenas. Então, com isso, não vai ser necessário todo aquele esquema que ocorre no músculo liso unitário, onde a fibra atinge o limiar, gera o potencial de ação, e esse potencial de ação ativa aqueles canais regulados por voltagem e assim se propaga ao longo de todo o músculo. Então, isso aqui no músculo liso multiunitário, como são fibras muito pequenas, apenas a substância neurotransmissora é capaz de ativar a fibra e alterar o potencial para que gere-se a contração muscular nessas fibras do músculo liso multiunitário. Efeito dos fatores teciduais locais e dos hormônios para causar contração do músculo liso sem potenciais de ação.
Muitas das contrações da fibra muscular lisa são iniciadas por fatores estimuladores que agem diretamente sobre a maquinaria contrátil do músculo liso, sem potenciais de ação. Os dois tipos de fatores estimuladores não nervosos e não associados a potencial de ação que estão frequentemente envolvidos são 1. Fatores químicos teciduais locais e 2. Vários hormônios. Contração do músculo liso em resposta a fatores químicos teciduais locais. No capítulo 17, discutimos o controle da contração das arteríolas, meta-arteríolas e dos esfíncteres pré-capilares. Os menores desses vasos têm pouco ou nenhuma inervação. Mesmo assim, o músculo liso é muito contrátil, respondendo rapidamente às alterações nas condições químicas locais no líquido intersticial circundante. Então, aqui é o exemplo, né? Como esses fatores químicos teciduais locais podem agir, estimulando essa musculatura lisa a contrair. Então, quando se chega no nível de esfíncteres pré-capilares, das arteríolas e meta-arteríolas, são vasos muito pequenos. Com isso, a inervação através, né, dos axônios não ocorre. Então, o que estimula essa musculatura lisa desses vasos são esses fatores químicos teciduais que estão presentes ali naquele líquido intersticial circundante. Então, naquela matriz extracelular que está em volta desse vaso e com isso estimula a contração desse músculo liso presente nesses vasos. No estado normal de repouso, muitos desses pequenos vasos sanguíneos permanecem contraídos. Porém, quando é necessário fluxo sanguíneo extra para o tecido, múltiplos fatores podem relaxar a parede do vaso, permitindo assim o aumento do fluxo. Dessa maneira, potente sistema local de controle por feedback controla o fluxo sanguíneo para a área tecidual. Alguns dos fatores de controles específicos são os seguintes. 1. A falta de oxigênio nos tecidos locais causa relaxamento do músculo liso e, portanto, vasodilatação. O excesso de dióxido de carbono causa vasodilatação. O aumento na concentração de íons hidrogênios provoca vasodilatação. Adenosina ácido lático aumenta na concentração de íons potássio, diminuição na concentração de íons cálcio e aumento da temperatura corporal podem causar vasodilatação local. Então, esses pequenos vasos, em estado normal do corpo ali, eles permanecem contraídos. Então, no estado normal de repouso, eles já possuem essa contração. Quando aquele determinado órgão com que esse vaso está levando o sangue, né, para ali levar os nutrientes para esse determinado órgão, demanda de uma maior necessidade de nutrientes, então é necessário que ocorra vasodilatação para chegar mais sangue e mais nutrientes através desses vasos. E isso é feito através desses estímulos. Então, a falta de oxigênio, o excesso de CO2 e aumento de íons hidrogênio são fatores químicos que, quando presentes, né, nesses vasos, estimulam eles a realizar a vasodilatação. Então, ao relaxamento desse estado normal que era o repouso. Então, em repouso, ele estaria contraído. Quando ocorrem esses estímulos, ele deixa de se contrair, né, e assim é distendida a parede desse vaso e permite com que mais sangue, mais nutrientes passem por esse vaso e cheguem ao órgão onde é necessário. E aqui citou outros fatores químicos que também, quando presentes, podem causar vasodilatação local. Efeitos dos hormônios na contração do músculo liso. Muitos hormônios que circulam no sangue afetam em algum grau a contração do músculo liso, e alguns apresentam efeitos intensos. Entre os mais importantes desses são norepinefrina, epinefrina, acetilcolina, angiotensina, endotelina, vasopressina, ocitocina, serotonina e histamina. Um hormônio causa contração de um músculo liso quando a membrana da célula muscular contém receptores excitatórios controlados por hormônio. Ao contrário, o hormônio provoca inibição se a membrana contiver receptores inibitórios para o hormônio.
Então, são vários hormônios que podem agir tanto estimulando quanto inibindo a ação desses músculos lisos. E o que vai controlar esse processo excitatório e inibitório é o tipo de receptor que vai ter ali para aquele hormônio. Então, pode ser que em determinado músculo liso, a norepinefrina cause a contração e em outro órgão, né, outro músculo liso de outro órgão, essa mesma norepinefrina causa o relaxamento. Isso porque nesses dois músculos lisos vão ter esses receptores diferentes. Então, em um vai ter o receptor excitatório, no outro o receptor inibitório. Então, essa ação hormonal é controlada por qual tipo de receptor vai estar ali para receber aquele hormônio. Mecanismos de excitação ou inibição do músculo liso por hormônios ou fatores teciduais. Alguns receptores hormonais na membrana do músculo liso abrem canais para íons sódio ou cálcio e despolarizam a membrana, como ocorre após a estimulação nervosa. Algumas vezes o resultado é potencial de ação, ou a amplificação de potenciais de ação que já estão ocorrendo. Em outros casos, a despolarização ocorre sem potenciais de ação, e essa despolarização permite que íons cálcio entrem na célula, o que provoca a contração. Então, aqui é a contração, né? Esses estímulos podem ocorrer e levar ao desenvolvimento do potencial de ação, que vai percorrer todo o músculo e gerar contração, ou podem também estimular localmente a célula, né, causando a entrada de alguns íons nessa célula, e mesmo não gerando potencial de ação, provocar a contração. Então, isso é a contração gerada por esses estimulantes, né, que são os hormônios e os fatores teciduais locais, que no músculo liso podem ou não gerar o potencial de ação, e mesmo se não gerar o potencial de ação, eles podem provocar a contração muscular. A inibição, ao contrário, ocorre quando o hormônio ou fator tecidual fecha os canais de sódio ou de cálcio e evita o influxo desses íons positivos. A inibição também ocorre quando canais de potássio normalmente fechados são abertos, permitindo que íons potássio se difundam para fora da célula. Essas duas ações aumentam o grau de negatividade no interior da célula, estado chamado de hiperpolarização, que inibe fortemente a contração muscular. Então, tem-se a diferença, né? No processo excitatório, tem-se principalmente a ativação desses canais de sódio e cálcio, que permite a entrada desse sódio e cálcio para dentro da fibra muscular lisa, e com isso ajuda nesse processo de contração. Já na inibição, ocorre basicamente o contrário. Há o fechamento desses canais de sódio e de cálcio, então não há entrada dessas cargas positivas advindas dos íons sódio e dos íons cálcio, ou também pode haver a abertura desses canais de potássio. A abertura desses canais de potássio vai pegar o potássio e mandá-lo mais para fora. Então, o lado interno da fibra muscular vai ficar mais negativo. Isso é chamado, né, de hiperpolarização, que é uma maior dificuldade para que ocorra a contração muscular, já que a célula hiperpolarizada, o seu potencial de membrana vai estar muito mais negativo do que seria o potencial de repouso. Então, se o potencial de repouso é menos 60, menos 50, menos 60, no estado hiperpolarizado, o potencial que a célula vai apresentar vai ser menos 70, menos 80. Então, vai ser mais difícil ainda atingir o limiar para gerar, né, um potencial de ação e gerar contração muscular. Então, é essa diferença que se dá nesse processo excitatório e nesse processo inibitório, que esses hormônios e fatores químicos podem atuar na musculatura lisa. Algumas vezes, a contração ou a inibição do músculo liso é iniciada pelos hormônios sem causar qualquer alteração direta no potencial de membrana. Nesses casos, o hormônio pode ativar o receptor de membrana que não abre canais iônicos, mas que causa alteração interna na fibra muscular, tal como a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático intracelular. O cálcio, então, induz a contração. Então, pode ser que esses hormônios ajam e gerem a contração muscular, mesmo sem alterar o potencial de membrana. Então, como ocorre isso? Esses hormônios podem se ligar
e estimular o retículo sarcoplasmático a liberar o cálcio presente dentro dele. Quando o cálcio já está presente ali no citoplasma, vai ocorrer a contração. Então, mesmo sem alterar o potencial de repouso ali da célula, se o hormônio conseguir ativar o retículo sarcoplasmático para que haja liberação do cálcio, pode ocorrer a contração sem ter alteração desse potencial de membrana. Para inibir a contração, outros mecanismos receptores ativam as enzimas adenilato ciclase ou guanilato ciclase na membrana celular. As proporções dos receptores que fazem protusão para o interior das células estão acopladas a essas enzimas, levando à formação de monofosfato de adenosina cíclico, AMPC, ou monofosfato de guanosina cíclico, GMPC, chamados segundos mensageiros. Então, no processo de inibição da contração, pode se estimular uma determinada substância se ligar a um receptor que ativa essas enzimas, adenilato ciclase e guanilato ciclase. Essas enzimas, quando ativadas, vão produzir o AMP cíclico e o GMP cíclico. O AMP cíclico ou o GMP cíclico tem muitos defeitos, um dos quais é alterar o grau de fosforilação de várias enzimas que indiretamente inibem a contração. A bomba que move íons cálcio do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático é ativada, bem como a bomba na membrana celular que move os íons cálcio para fora da própria célula. Esses efeitos reduzem a concentração de cálcio no sarcoplasma, inibindo a contração. Então, um determinado fator, uma determinada substância pode se ligar a um receptor, esse receptor ativar aquela adenilato ciclase ou guanilato ciclase, então há a produção desse AMPC ou desse GMPC, e esse AMPC ou GMPC vão agir fosforilando algumas enzimas. Com isso, vai haver inibição da contração e também elas podem ativar a bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático e a bomba de cálcio da membrana celular. Assim, o cálcio que estava presente no citoplasma da fibra muscular lisa, que é chamado de sarcoplasma, esse cálcio vai ser mandado de volta para o retículo sarcoplasmático ou para o lado externo da célula, assim dificultando a contração, já que vai haver menos cálcio no sarcoplasma e o cálcio é necessário para gerar a contração. Então, esse é um mecanismo também que existe para inibir a contração da musculatura lisa. Os músculos lisos apresentam considerável diversidade no modo como iniciam sua contração ou relaxamento em resposta a diferentes hormônios, neurotransmissores e outras substâncias. Em alguns casos, a mesma substância pode causar relaxamento ou contração dos músculos lisos em diferentes localizações. Por exemplo, a norepinefrina inibe a contração do músculo liso no intestino, porém estimula a contração do músculo liso dos vasos sanguíneos. Então, há essa divergência. O mesmo hormônio pode causar relaxamento ou contração em diferentes órgãos lisos, em diferentes músculos lisos presentes em diferentes órgãos. Com isso, isso vai se dar devido ao tipo de receptor que aquela célula vai apresentar. Então, se for um receptor estimulatório, excitatório, vai apresentar uma resposta de contração, e se for um receptor inibitório, vai ter uma resposta de inibição à contração. Por isso, hormônios ou neurotransmissores ou algumas substâncias podem apresentar diferentes ações em diferentes órgãos. Fonte dos íons cálcio que provocam contração através da membrana celular e a partir do retículo sarcoplasmático. Embora o processo contrátil no músculo liso, como no músculo esquelético, seja ativado pelos íons cálcio, a fonte de íons cálcio é diferente. Diferença importante é que o retículo sarcoplasmático, que fornece todos os íons cálcio para a contração muscular esquelética, é pouco desenvolvida na maioria dos músculos lisos. Ao contrário, a maioria dos íons cálcios que provocam a contração entra na célula muscular a partir do líquido extracelular no momento que o potencial de ação ou de outros estímulos.
A concentração de íons cálcio no líquido extracelular é maior que 10 a menos 3 molar, em comparação com menos de 10 a menos 7 molar no interior da célula muscular lisa. Isso causa rápida difusão dos íons do líquido extracelular para a célula quando os canais de cálcio se abrem. O tempo necessário para a difusão é, em média, de 200 a 300 milissegundos e é chamado período de latência, antes que a contração comece. Esse período de latência é cerca de 50 vezes maior no músculo liso em contração que no músculo esquelético. Então, aqui, da onde vai vir esse cálcio para gerar a contração no músculo liso? Como a gente viu, no músculo liso, o retículo sarcoplasmático é pouco desenvolvido, ao contrário do músculo esquelético, onde a gente viu que lá o retículo sarcoplasmático é bem desenvolvido e a principal fonte de cálcio advém desse retículo sarcoplasmático. Aqui no músculo liso, esse retículo sarcoplasmático é pouco desenvolvido, então o cálcio é necessário vir para gerar uma contração importante, né? É necessário advir de outro lugar. Então, de onde ele vem? Ele vem do meio extracelular, então do lado de fora da célula. E essa entrada grande de cálcio se dá pela diferença existente, a concentração diferente existente entre o meio extracelular e o meio intracelular, enquanto no meio extracelular a concentração é de 10 a menos 3 molar, no meio intracelular a concentração é de 10 a menos 7. Então, o meio intracelular contém muito menos íon cálcio do que o meio extracelular. Contém muito mais, é muito mais concentrado. Então, quando se abre esses canais de cálcio, levam tempo, em média de 200 a 300 milissegundos, para que o cálcio comece a atravessar esses canais presentes na membrana plasmática da fibra muscular lisa e assim vão para o citoplasma. Esse tempo do cálcio sair do líquido extracelular e ir para o líquido intracelular é chamado período de latência, porque leva um tempo de 200 a 300 milissegundos. Então é chamado de período de latência até que o cálcio saia do meio extracelular, entre para o meio intracelular e assim se inicia a contração. Então, o principal meio da onde vem o cálcio na fibra muscular lisa é do meio extracelular, enquanto na fibra muscular esquelética é do retículo sarcoplasmático. Papel do retículo sarcoplasmático no músculo liso. A figura 8.6 mostra vários túbulos sarcoplasmáticos pouco desenvolvidos que se situam próximo à membrana celular, em algumas células musculares lisas maiores. Pequenas invaginações da membrana celular, chamadas cavéolas, fazem contato com a superfície desses túbulos. As cavéolas sugerem um análogo rudimentar do sistema de túbulos transversos do músculo esquelético. Quando o potencial de ação é transmitido para as cavéolas, acredita-se que ela provoca a liberação de íons cálcio dos túbulos sarcoplasmáticos com que fazem contato da mesma maneira que os potenciais de ação nos túbulos transversos no músculo esquelético provocam a liberação de íons cálcio dos túbulos sarcoplasmáticos longitudinais no músculo esquelético. Em geral, quanto mais extenso o retículo sarcoplasmático na fibra muscular lisa, mais rapidamente se contrai. Então, embora a principal fonte de cálcio seja do meio extracelular, na fibra muscular lisa também existe o retículo sarcoplasmático, assim como mostrado na figura 8.6, que mostra os túbulos sarcoplasmáticos em grande fibra muscular lisa, mostrando suas relações com invaginações na membrana celular chamadas cavéolas. Então, na membrana existem essas invaginações que é chamada essas cavéolas. Em roxo estão o retículo sarcoplasmático. Com isso, quando o potencial de ação vem percorrendo pela membrana ao passar por essas cavéolas seria um análogo rudimentar do mesmo que é o túbulo T lá na fibra muscular esquelética, só que aqui é um análogo rudimentar, então não é bem tão desenvolvido. E são essas cavéolas que, quando o potencial de ação passa por essas cavéolas, estimula esse retículo sarcoplasmático, que é também rudimentar em comparação com o músculo esquelético, são menos desenvolvidos, mas também estimula esses retículos sarcoplasmáticos a liberarem cálcio para o citoplasma da fibra muscular lisa. Então,
Embora a maior fonte de cálcio seja do meio extracelular, o retículo sarcoplasmático também libera cálcio para que ocorra a contração muscular, estimulado pelo potencial de ação quando passa por essas cavernas. O efeito na contração do músculo liso depende da alteração da concentração extracelular do íon cálcio. Embora as alterações na concentração do íon cálcio no líquido extracelular em relação ao normal tenham pouco efeito sobre a força da contração do músculo esquelético, isso não é verdadeiro para a maior parte dos músculos lisos. Quando a concentração dos íons cálcio no líquido extracelular cai a cerca de 1/3 a 1/10 do normal, a concentração do músculo liso usualmente cessa. Portanto, a força da contração do músculo liso é muito dependente da concentração de íons cálcio no líquido extracelular. Então, essa dependência que existe realmente da concentração de cálcio no líquido extracelular. No músculo esquelético, quando essa concentração extracelular de cálcio cai, não ocorre grande alteração na contração do músculo esquelético. Já agora, no músculo liso, quando essa concentração de íons cálcio no meio extracelular, essa concentração cai, pode chegar a um ponto que, se ela cair de 1/3 a 1/10 do normal, a contração do músculo liso cessa, então para a contração. Isso mostra a dependência que a célula muscular lisa é do cálcio proveniente do meio extracelular, que se essa contração diminuir, a contração no músculo liso não ocorre. Se ela diminuir até certo ponto, cai tanto que a contração no músculo liso não ocorre, já que há essa dependência do cálcio presente no líquido extracelular para que ocorra a contração no músculo liso. Uma bomba de cálcio é necessária para causar relaxamento do músculo liso. Para provocar o relaxamento do músculo liso, depois da contração, os íons cálcio têm que ser removidos dos líquidos intracelulares. Essa remoção é efetuada pela bomba de cálcio, que bombeia os íons cálcio para fora da fibra muscular lisa, de volta para o líquido extracelular ou para o retículo sarcoplasmático, se presente. Essa bomba é de ação lenta em comparação com a bomba de ação rápida no retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. Portanto, uma só contração do músculo liso dura segundos, em vez de centésimos a décimos de segundo, como ocorre no músculo esquelético. Então, esse cálcio veio para o sarcoplasma, que é o citoplasma do músculo liso, gerou a contração e, após a contração, é necessário que esse cálcio seja retirado desse citoplasma. E isso ocorre pela bomba de cálcio. Então, essa bomba de cálcio ela pode mandar o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático quando há a presença desse retículo sarcoplasmático nessa fibra muscular lisa, mas principalmente essa bomba de cálcio age mandando o cálcio de volta para o líquido extracelular. Então, ela retira o cálcio do citoplasma e manda ele para o líquido extracelular. Só que essa bomba tem uma ação lenta e, como a ação dessa bomba é lenta, o cálcio pode ficar agindo muito mais no citoplasma, até que essa bomba haja retirando ele. Isso auxilia também na contração do músculo liso ser um pouco mais prolongada do que a contração do músculo esquelético. Então, como essa bomba é de ação lenta, a contração pode se perdurar por mais tempo do que no músculo esquelético. E por fim, aqui no capítulo 8, a gente tem as referências utilizadas para a construção desse capítulo. E encerramos mais esse capítulo, e com isso encerramos também a unidade 2, já que o capítulo 9 já é parte da unidade 3. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou comentário pode ser feito aqui embaixo, na barra dos comentários. No mais, se inscrevam no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter estudado com a gente todo esse tempo. E até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar com mais um capítulo. E até o próximo.